Shalom, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais uma maratona de oração. E que o Senhor esteja conosco nesta maratona, Senhor. Sinta-se à vontade, Espírito Santo, de nos guiar, de nos usar e de nos seguir-se. E nessa noite eu quero iniciar proclamando o Salmo 31, 24, que diz assim: Sede fortes e corajosos, Ele fortalecerá o vosso ser, e vós todos os que confiam e esperam no Senhor. Que nesse tempo nós possamos ser fortes, corajosos, ter ousadia naquilo que o Senhor quer em nossas vidas. E principalmente esperar em Cristo, esperar no Senhor, porque Ele é a fortaleza, Ele é o refúgio, Ele é a rocha viva. Eu vou estar orando que seja um tempo de estudo, seja um tempo de aprendizado e principalmente que nós possamos ser alimentados com a Tua palavra, que nós possamos ser alimentados com a Tua oração, Senhor. Venha o Teu reino e estabeleça nas nossas casas. Venha o Teu reino e entre nas nossas vidas, como já está nas nossas vidas. Nós declaramos que o Senhor é Rei sobre todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, eu quero Te louvar, quero Te agradecer. Muito obrigado pelo que o Senhor faz conosco. Muito obrigado pelo o Senhor ser o Rei das nossas vidas. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos dá, por tudo aquilo que o Senhor nos ensina, por tudo aquilo que o Senhor nos conduz, Pai. E nessa noite, Pai, eu quero Te pedir, assenta-se conosco, conversa conosco, fale conosco, que nós possamos cada dia mais estar cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito, Senhor. Nos alinha, Senhor, nos molda conforme a Tua vontade, Senhor. Nos corrija o que for necessário, Senhor. Que para a honra e glória do Teu nome, nós queremos fazer o que é reto aos Teus olhos. Não queremos olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas queremos fazer o que é reto para os Teus olhos. Queremos ter a ousadia, Senhor. Queremos ser fortes, queremos ser corajosos nesse tempo para engrandecer o Teu nome, para as pessoas ver a Tua beleza, para as pessoas sentir o Teu amor. O Teu amor é maravilhoso, o Teu amor é longânimo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que as pessoas que estão vendo este vídeo, Senhor, possam ser completamente cheias do Teu Espírito. Que encha completamente as casas, os lares, Senhor. Transforma a vida, Senhor. Enche a vida, Senhor. Se aquele que está com a vasilha meia cheia, Senhor, que o Senhor complete com a Tua glória, com o Teu poder e com a Tua salvação, Senhor. Por favor, Pai, que essa maratona de oração seja o alimento, o sustento, Senhor, necessário para as pessoas que necessitam da Tua palavra, necessitam da Tua oração. Mas, Pai, nós declaramos que Tu és o Rei, Tu és a honra, Tu és a glória e Tu és o domínio, Pai. E eu Te louvo e Te agradeço. Amém. Shalom, shalom na sua casa, shalom para sua família, shalom no seu trabalho, shalom. Hoje eu quero falar um pouco sobre o livro de Abacuque. E ele é curtinho, tem 3 capítulos, então eu quero passar por todo o livro com vocês. Vamos aprender um pouquinho mais sobre Abacuque, sobre quem era o profeta e o que acontecia naquela época. Então, ali, Abacuque, ele terminou as suas últimas décadas morando no reino do sul de Israel. Naquele tempo havia ali muita injustiça, idolatria, imoralidade e, além do mais, a ameaça crescente da Babilônia. Era constante ali e realmente era um tempo difícil, né? Não diferente do que estamos vivendo, não é mesmo? Tempos difíceis, dias de dores. E o livro, ele fala sobre a luta pessoal de Abacuque.
ele coloca para Deus a necessidade do que ele está vivendo, do que ele está vendo em volta dele. Toda essa violência, toda essa injustiça dos governadores, ele até fala sobre os impostos cobrados de forma errada ali, num alto valor sobre o povo, enquanto os mais gananciosos viviam suas vidas de luxo. Então ele coloca todo esse contexto diante de Deus, e isso tem causado uma guerra interna nele, um conflito interno. Porque por que eu estou vendo isso? Por que eu estou vivendo aqui nisso? Com a minha relação como homem de Deus diante de tudo isso que está acontecendo à minha volta. Então o livro é meio que um desabafo pessoal de Abacuque para com Deus. Ali a gente vai ver que Abacuque, ele faz algumas perguntas para o Senhor e ele também recebe respostas de Deus. Ele traduz em poema os lamentos dele, que ele precisa colocar como fossem salmos. Ele traz ao Senhor como lamentos neste livro. Ele faz as reclamações, ele chama a atenção de Deus pelas injustiças, pedindo para que Deus faça algo, para que Deus haja, né, sobre aquilo que ele tem visto sobre a terra naquele tempo. E falando do capítulo 1 e 2 aqui, o profeta ele faz 2 reclamações e ele recebe 2 respostas. Eu vou ler na palavra só o início do capítulo 1, versículo 3, que fala assim, 3 e 4. Por que me faz ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e violência estão diante de mim. A luta e o conflito por toda parte. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então, fazendo um resumo da reclamação de Abacuque no capítulo 1, ele está dizendo ao Senhor que a vida em Israel se tornou horrível de se viver. A palavra não está sendo seguida. Isso resulta em violência e injustiça. A palavra tem sido negligenciada e líderes são corruptos. Nada parece mudar. Mas o Senhor, ele traz uma resposta a Abacuque. Eu vou ler o início dessa resposta, que está no capítulo 1, no versículo 6. Eu estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marchem por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Então, Deus aqui fala que ele está ciente do pecado de Israel. E ele convoca o exército da Babilônia para trazer justiça sobre Israel. Mas Abacuque, ele questiona Deus. Como assim, Senhor? Vai usar o povo da Babilônia para fazer justiça contra Israel? Sendo que eles, um povo muito mais perverso, muito mais idólatra, muito mais violento. E Abacuque questiona diante do Senhor, ele coloca esse questionamento diante de Deus. Como pode o Senhor querer usar esse povo? Por que o Senhor usaria esses? E ele é um profeta, sendo que poderia usar um profeta, um homem de Deus. E o Senhor, ele sabia do pecado da Babilônia também. Ele até cita, aqui eu vou citar 5 desgraças que Deus fala sobre a corrupção nessa nação. Práticas econômicas injustas,
as pessoas fazem o patrimônio dela sobre juros abusivos de pessoas que são injustiçadas, a maldade com o ser humano, tratando o ser humano como animais, o consumo de álcool de forma irresponsável, a prática ilícita enquanto há um povo sofrendo. Isso quer dizer, autoridades, homens ricos, que viam o povo sofrer fome, escravidão naquele lugar, enquanto eles estavam lá, com suas riquezas. A idolatria se torna ali o dinheiro, a força do exército que eles tinham. Então, o Senhor, ele sabia de tudo isso. Porém, algo o Senhor diz, que ele não é conivente com esse pecado. Apesar dele usar, ele diz que vai usar esse povo contra Israel, ele também deixa claro para o profeta que ele não é conivente com esse pecado. Mas é eles que o Senhor tem para cumprir sobre Israel, para trazer, para abrir os olhos de Israel sobre o que estava acontecendo. Então, ali o Senhor também dá resposta para Abacuque. A gente pode ver no capítulo 2, quando Abacuque traz essa queixa para o Senhor. E aí o Senhor fala, o justo viverá pela fé. Deus destruirá também a Babilônia e trará àquela nação corrupta o que é preciso. Não é porque ele usa essa nação que ele é conivente com o pecado. E aqui o Senhor até pede para que Abacuque, para que ele escreva, ele deixe isso escrito, declarado. E lá no 2, no capítulo 2, 3 e 4, diz assim, o Senhor respondeu a Abacuque, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, e ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere, porque certamente virá e não se atrasará. Escreva, Deus diz, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa ele. Ele é voraz como a sepultura e a morte. Nunca satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria. E aí o Senhor continua declarando e falando exatamente sobre o pecado da Babilônia também. E lá no finalzinho o Senhor fala, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fiquem em silêncio toda a terra. E o Senhor, ele termina falando no capítulo 2 para Abacuque sobre a soberania dele. Creia em mim, eu sou um Deus que está santo, assentado no templo, fique em silêncio toda a terra. Ele diz aqui que quando ele se levanta, tudo precisa se calar, tudo se cala. O Senhor é o maior entre todos. E uma coisa ele deixa bem claro para Abacuque. Quando ele diz escreva, ele fala, o justo viverá pela fé. É andando na fidelidade que o justo verá a justiça de Deus. Não é querendo fazer com as suas próprias mãos. Bom, e depois de tudo isso, da reclamação de Abacuque ao Senhor, das respostas de Deus a Abacuque, era claro que o Senhor estava dizendo a Abacuque que independente das situações que estavam
em sua volta, da imoralidade, da injustiça, da violência, do caos. O papel de Abacuque naquele momento era andar pela fé, andar no caminho do Senhor, andar na palavra dele e principalmente crer que o Senhor fará no tempo certo, no momento certo, e que sim, ele usa quem ele quiser, da forma que ele quiser, para poder falar com o seu povo, para poder colocar aquele que o Senhor ama e que ama ao Senhor nos caminhos, endireitar os caminhos. E naquele momento, Abacuque, ele precisava crer nesse Deus que fala com ele. Ele precisava crer e andar pela fé. A medida da fé de Abacuque faria diferença naquele momento. E a gente entra no terceiro capítulo, que é a oração de Abacuque. Então, Abacuque começa a orar ao Senhor, ele faz ali uma oração, uma confissão diante do Senhor, e ele cita no início, no princípio da oração dele, tudo que o Senhor já fez. Eu vou ler algumas partes. Então ele diz assim no 3, a partir do 2. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras que fizestes conhecidas no nosso tempo. Em tua ira, lembra-se da tua misericórdia. Então, Abacuque aqui ele vem a princípio na sua oração, trazendo a lembrança, né? Senhor, eu sei o quão poderoso, eu sei a história de como o povo chegou até aqui, por isso faz novamente. Faz novamente. E, continuando, né? Ele fala que o Senhor, ele parou, ele tremeu a terra, olhou que as nações estremeceram, os montes antigos desmancharam, colinas. Então ele vai falando da grandeza, do poder do Senhor. Ele fala também no 7 que viu a aflição das tendas, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era como os rios que estavam irados, Senhor. Era contra os riachos o seu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou, quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos. Preparastes o teu arco e pedistes muitas flechas. Isso quer dizer, ele sabe que o Senhor é o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. Ele também lembra quando o Senhor salvou o povo de Israel. Ele lembra quando o Senhor abriu o mar para que o pessoal, Israel, pudesse fugir da fúria de Faraó. Então ele vai trazendo à memória aquilo que dá esperança a ele. Ele vai trazendo a memória dele, mas a memória do Senhor. Ele vai falando, Senhor, eu sei de tudo isso, eu sei da tua grandeza, eu sei da tua fidelidade, né? No 9, ele, como eu li aqui, ele fala sobre os arcos, sobre as flechas, né, do Deus dos exércitos. Então, ele continua falando. Nessas palavras de esperança, o profeta termina o seu ciclo. E lá no final, no verso 17, 18 e 19, ele fala assim, ele termina a oração dele dessa forma. Mesmo não florescendo a videira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, as lavouras, nem tendo ovelhas, nem bois, assim ainda eu exaltarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como da corça, faz-me andar em lugares altos. Então ele entende, né, ali no final, a conclusão de tudo isso é que ele entende e ele revela a Deus quem Deus é para ele.
o Todo-Poderoso, e que ele sim vai continuar aguardando no Senhor e vai continuar andando pela fé, esperando o tempo da promessa de Deus se cumprindo. E o que Abacuque nos mostra é que, mesmo em tempos tão difíceis e caóticos, nós precisamos entender que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Ele nos faz assentar, ele nos faz andar em lugares altos, acima desses problemas, acima da violência, que nós precisamos enxergar além do que a gente tem vivido terrenamente, assim, aqui na Terra. E a gente tem que começar a colocar os nossos olhos lá no alto, que é onde a gente precisa viver, onde precisa estar estabelecida a nossa fé, a nossa confiança, até mesmo as nossas orações, né? Abacuque, ele não, ali no final, ele já não ora mais aquilo que ele vê na terra, ele ora quem Deus é. Então, nós precisamos aprender a andar, a olhar para quem Deus é e entender que Ele fará, no tempo dele, Ele fará. Amém? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina a cada dia, Pai. Quero pedir que o Senhor, assim como fez a Abacuque, o Senhor veio e trouxe respostas, Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor traga resposta, Senhor, para nós, das nossas orações, do nosso clamor a Ti. Pai, que nós possamos andar, Senhor, diante da fé, Senhor, ó Pai, a fé em Ti, a esperança no Senhor. Que o Senhor possa, nesse dia, corrigir a motivação do nosso coração. Que o Senhor possa, Pai, corrigir as lentes dos nossos olhos para que nós possamos olhar para Ti, Senhor, ó Deus. Que a nossa esperança, Senhor, nesse dia possa estar no Senhor, Deus, independente, Senhor, ó Pai, dos nossos problemas, independente dos problemas que a terra está vivendo, que nós possamos, Senhor, esperar o Teu tempo, Senhor, o tempo certo, e entender que os Teus planos a respeito de nossas vidas, Senhor, de nossa família, da nossa família, daquilo que o Senhor tem nos dado para cuidar, Senhor, ó Pai, vem de Ti, que tudo vem de Ti, Senhor, que nesse dia nós possamos ser levados, Senhor, a Ti, a Tua presença, a Tua sabedoria para lidar com cada situação. Senhor, ó Pai, que seja um tempo, Senhor, ó Deus, de vitória em nossas vidas, que nós possamos sempre lembrar, Deus, que Tu és o Deus do exército, Senhor, o Senhor das batalhas, aquele que vai à nossa frente. Senhor, ó Pai, Deus, que o nosso coração se encha de alegria, Senhor, ó Pai, e de gratidão por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Que nós possamos, Senhor, nunca, Deus, esquecer das maravilhas que o Senhor tem feito por nós. E eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada. Amém. Amém. Deus abençoe você.